Olá! Chegamos nesta que é a última aula da disciplina de Matemática 6. Após estudarmos todos os conceitos de polinômios e também as suas operações, nós vamos agora estudar as equações polinomiais para encerrar esse assunto. Bom, nas aulas anteriores a gente estudou, como eu falei anteriormente, as características, as propriedades de um polinômio, como ele está estruturado, as suas operações de adição, subtração, multiplicação. Tivemos uma aula extensa só sobre divisão de polinômios. E agora nós vamos focar numa das características dos polinômios, que são as suas raízes. Todo polinômio possui raízes. O que são raízes de um polinômio? São aqueles valores para a variável x, tais que a imagem seja igual a zero. Então, para quais valores de x o polinômio vai retornar a imagem nula, a imagem zero? Esses caras são as raízes de um polinômio. Ok? Então, eu tenho aqui o polinômio p de x igual a zero, eu caio nessa expressão. Essa expressão, essa estrutura, a n, x elevado a n menos 1, x elevado a n menos 1 e assim por diante, até chegar no a zero igual a zero, é o que eu chamo de equação polinomial de grau n. O grau de uma equação ele é definido de maneira semelhante, de maneira análoga ao grau de um polinômio. Ok? Nesta equação, x é a incógnita complexa, então aqui a gente vai aceitar variáveis complexas aqui dentro dessa equação. E os coeficientes a n menos 1, a n menos 2, até o termo independente a zero, são coeficientes também complexos. Ok? Importante frisar que a gente assume que o primeiro coeficiente lá, o an, é diferente de zero e que os expoentes eles têm que ser naturais. Tá? Natural não nulo, por quê? Porque se eu tiver um x elevado a zero só aqui, aí eu não tenho equação, porque a minha incógnita, a minha variável, some da expressão. Por isso a gente usa variáveis elevado ao expoente o n natural não nulo. Ok? E o grau da equação, então, é definido de forma análoga ao do polinômio. Por exemplo, nessa equação, x ao quadrado mais 5x mais 6 mais i igual a zero. Ela é uma equação de segundo grau, com três termos. X ao quadrado é o primeiro termo, o coeficiente dele é 1. O segundo termo é 5x, com coeficiente 5. E o terceiro termo, ou termo independente, o a zero no caso, é 6 mais i. Então veja que tem ali uma soma, porque tem parte real e parte imaginária desse número complexo. Posso pegar uma equação do quinto grau também. Nota que essa equação do quinto grau tem o x à quinta, tem o x à quarta, não tem o x ao cubo, tem o x ao quadrado, tem o x e não tem termo independente. Quem são os coeficientes do x ao cubo e do termo independente que não estão aparecendo? Zero. Esses coeficientes de ordem, de grau menor do que o grau da equação, eles podem ser nulos. O que a gente vai dizer que não vai ser nulo é o coeficiente que multiplica aquela variável no expoente maior, que é o grau da equação. Porque se eu anular ali, deixa de ser do quinto grau. Tá bom? E aí eu venho para um exemplo como esse. Kx ao cubo mais 6x menos 8i. Ele é uma equação do terceiro grau somente se o k for diferente de zero. Se o k for zero, ele passa a ser uma equação do primeiro grau. Porque aí se o k for zero, você vai anular esse termo aqui e vai ficar 6x menos 8i igual a zero. Tá ok? Então, de acordo com a definição que a gente viu, uma equação pode ser escrita como um polinômio igual a zero. E aí é fácil eu compreender que se alfa é a raiz do polinômio, então alfa é a raiz da equação polinomial. Beleza? Então, como que eu vou saber se um valor é ou não é raiz da equação? Sabendo se ele é ou não é raiz do polinômio, ou seja, é o valor que torna aquela igualdade verdadeira. Por exemplo, vamos verificar se 2 é raiz da equação. 6x à quarta mais 7x ao cubo menos 36x ao quadrado menos 7x mais 6 igual a zero. Bom, verificar se é raiz, eu vou substituir o x por 2. Então, nesse e nesse termo, o x vira 2. 6 vezes 2 à quarta, mais 7 vezes 2 ao cubo, menos 36 vezes 2 ao quadrado, menos 7 vezes 2, mais 6 igual a zero. 2 à quarta é 16, vezes 6 vai dar 96. 2 ao cubo é 8 vezes 7, 56.
2 ao quadrado é 4 vezes menos 36 vai dar menos 144. Menos 7 vezes 2, menos 14, mais 6. E quando eu faço essa operação, 96 mais 56, menos 144, menos 114, mais 6, eu chego em zero. E se zero é igual a zero, é porque essa equação, essa expressão se tornou uma verdade para o x valendo 2. Portanto, 2 é a raiz da equação. Aí eu tenho um segundo exemplo. Verificar se i é a raiz da equação. Veja que agora ele me deu uma equação de terceiro grau, x ao cubo, menos o termo de segundo grau, o coeficiente dele é tudo isso daqui, menos, o menos inclusive aqui, né, perdão, menos 1 mais i, né? X ao quadrado menos i, x igual a zero. Substitui o x por i, então eu vou ter potências de i, ok? Então tem que lembrar bastante do nosso estudo lá de números complexos. I ao cubo é menos i, ok? Aqui o i ao quadrado vai multiplicar o menos 1, o i ao quadrado vai multiplicar o i, então vai aparecer um i ao cubo, só que aí eu tenho um menos na frente, então cuidado, tá? Porque eu vou ter que fazer aqui jogos de sinal, ou eu poderia já fazer o jogo de sinal primeiro, então vai ficar mais 1 e menos i, então nessa multiplicação toda aqui eu vou retornar i ao quadrado menos i ao cubo. Se eu se lembro, i ao quadrado é menos 1, i ao cubo é menos i, com menos aqui ele vai ficar mais i. E aqui menos i ao quadrado, menos i ao quadrado, também vai dar menos 1, vai ficar mais 1. Então veja, esse menos i, que era lá do primeiro i ao cubo, com o mais i vai zerar, e o menos 1 com o menos 1 também vai zerar, também vai chegar numa verdade. Então, i é a raiz da equação. Beleza? Letra C. Vamos verificar se o i é a raiz dessa outra equação. Vou precisar apagar ali as anotações que eu fiz. Ficou bem em cima do enunciado aqui. Nessa outra equação, eu fiz uma pequena alteração. Onde estava o mais i, eu troquei para o menos i. A expressão vai ser muito parecida. A diferença é que aqui vai ficar 1 e mais i, né? E a hora que eu distribuir o i ao quadrado, vai ficar mais i ao quadrado e mais i ao cubo. Fazendo as potências de i, eu vou ter menos i, menos 1, menos i e menos 1. Esse vai anular esse, mas menos i com menos i vai dar menos 2i. E se menos 2i não é igual a zero, significa que i não é raiz da equação dada. Só isso. Tá? Então, nesse primeiro momento, eu simplesmente estou avaliando se aquele elemento que me foi dado é ou não é raiz da equação. Ok? Agora, se eu entendi quem são ou não são as raízes da equação, eu posso definir o conceito de conjunto solução, ou conjunto verdade, que é o conjunto de todas as raízes dessa equação, que pertence ao conjunto universo considerado. Normalmente, a gente vai usar o conjunto dos complexos. Tá? A não ser que o enunciado fale, considerando como universo tal situação, ou que você esteja resolvendo um problema que restringe o teu universo. Tá bom? A gente já sabe resolver equação. Algumas delas, pelo menos, né? Algumas equações polinomiais. Então, por exemplo, se eu trago aqui essa equação, 6x ao quadrado mais 6x menos 72 igual a zero, é uma equação do segundo grau. Você sabe resolver. E tem métodos interessantes, mas eu vou buscar aqui o método mais simples agora. Fórmula de Bhaskara. Todo mundo lembra. Ok? Primeiro eu calculo o discriminante delta. Então, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso dá 1764. Depois eu faço menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. A raiz quadrada de 1764 é 42. E 2 vezes 6 dá 12, então vai ficar menos 6 mais ou menos 42 sobre 12. E aí eu somo, 42 menos 6 dá 36, dividido por 2, 12 dá 3. E menos 6 com menos 42 dá menos 48, dividido por 12 dá menos 4. Cheguei em duas raízes. Chamei elas de x1 e x2. Eu vou costumeiramente usar índices para identificar qual é a raiz. Então, x1, x2, duas raízes. x1, x2, x3, três raízes. E assim por diante.
Quem vai ser o conjunto solução? Então, lembrando, conjunto solução. Se é um conjunto, vou representar ele usando chaves, abre chave, fecha chave, e vou incluir dentro dessas chaves todos os meus elementos. Precisa ser em ordem? Não, mas fica mais elegante. Então, coloco ali menos 4 e 3. Beleza? Com isso, a gente entendeu como encontrar, como determinar aí, como escrever um conjunto de solução dessa equação, coisa que a gente já sabia, coisa que a gente já fazia, desde até do ensino fundamental se fazia esse tipo de situação de equação quadrática. Daí, a gente vai agora para o teorema fundamental da álgebra. Já que a gente entendeu o conceito de raiz e o conjunto de solução, vamos definir esse teorema. O teorema fundamental da álgebra diz o seguinte: toda equação polinomial p de x igual a zero, de grau n, com n maior ou igual a 1, admite pelo menos uma raiz complexa. Toda equação polinomial de grau n maior ou igual a 1 admite pelo menos uma raiz complexa. Ou seja, não existem equações polinomiais que não possuam raízes complexas. Elas podem não possuir raízes reais, mas complexo, usando unidades imaginárias, pode ser que eu encontre. Então, sempre vai existir. Dessa forma, se eu digo que α é uma raiz da equação, α é uma raiz do polinômio p de x. Então, eu posso dizer que p de x é divisível por x menos α. E é verdadeiro eu afirmar, daquilo que a gente viu de divisão na aula passada, que p de x pode ser escrito como x menos α vezes q de x, certo? E aí, se eu igualo esse cara a zero, p de x igual a zero, faço a equação, eu posso ao mesmo tempo fazer esse produto igual a zero. Aí pensa comigo, esse produto igual a zero ele vai ser verdadeiro quando o primeiro termo, x menos α, for zero, ou o segundo, q de x, for zero, porque é uma equação do tipo produto nulo. Nesse caso, as raízes, todas as raízes da equação, são encontradas quando eu pego a primeira parte igual a zero ou a segunda parte igual a zero. Só que nessa segunda parte aqui, eu tenho uma segunda equação polinomial, já com um grau menor do que a equação anterior. Eu tenho certeza que o grau do polinômio q é o grau do polinômio p menos uma unidade. Ficou no cantinho aqui, mas dá para entender, né? Menos uma unidade. Eu diminui um grau. Então, eu estava, sei lá, numa equação de quinto grau, eu descobri uma raiz, eu fatorei colocando aqui o x menos α, x menos essa raiz, e dividi encontrando um quociente que naturalmente agora é de um grau abaixo, é de quarto grau. Beleza? Ok, se ele é um polinômio de quarto grau, ele também admite uma raiz, pelo menos uma raiz complexa. Teorema fundamental da álgebra. Então quer dizer que existe um beta, e esse beta ele é a raiz de q de x. Então eu posso escrever o q de x fatorado, como x menos beta vezes q' de x, porque ele é divisível por x menos beta, de maneira análoga, né? E, consequentemente, o meu p de x, que era o meu polinômio inicial lá da equação polinomial, ele agora é fatorado assim, ó, x menos α, x menos beta e um q' de x, onde esse grau do q', agora que eu já achei duas raízes, ele já é o grau do p menos duas unidades. Se o q' de x ainda for um polinômio de grau maior ou igual a 1, eu posso executar de novo e achar mais raízes. E assim eu vou, assim eu vou, assim eu vou, até que eu chegue num quociente que seja de grau zero. Eu vou desenvolver isso até que o meu quociente seja de grau zero. Ou seja, que esse meu quociente seja uma constante. Quando o meu quociente for uma constante, ele vai ser um polinômio de grau menor que 1, e aí ele não vai mais ter raiz complexa. E aí eu vou chegar nisso aqui. Seguindo esse processo de fatoração, eu vou chegar no meu polinômio escrito através de suas raízes. Então, ao invés de eu escrever p de x igual a zero, eu vou ter um produto assim, ó, x menos α1 vezes x menos α2 vezes x menos α3, até chegar num x vezes αn, que é a enésima raiz de x, do polinômio, vezes uma constante k. Depois a gente vai analisar quem é essa constante k, tá bom? Deixa mais para frente e a gente vai chegar nessa conclusão.
igual a zero. Como isso aqui é um produto nulo, cada um deles igual a zero. O k não vai ser zero, então daqui eu vou tirar o alfa 1, o alfa 2, o alfa 3 até o alfa n, que são as raízes. Vamos lá. Vamos decompor o polinômio p de x igual a x ao quadrado mais 1, sabendo que i é uma raiz do polinômio p de x. Pelo que a gente viu no slide anterior, vou até voltar aqui, ó, eu uso a ideia da divisão, da divisibilidade. Se o i é uma raiz, então o meu polinômio p de x ele é divisível por x menos i. Eu posso dizer que p de i igual a zero, então p de x é divisível por x menos i. Eu tenho que encontrar quem vai ser esse quociente. Quem é esse polinômio, né, com 1 grau a menos do que o meu p de x e que vai estar, então, ali como quociente dessa divisão. E a maneira mais prática de realizar a divisão por um binômio do tipo x menos i, x menos alfa, é o dispositivo prático de Brio-Ruffini. Então, eu trago aqui a raiz, i, e os coeficientes do polinômio. Lembrando que eu tenho que escrever completo, né? 1x ao quadrado mais 0x mais 1. Baixo 1. 1 vezes i mais 0 dá i. I vezes i é i ao quadrado, que dá menos 1. Menos 1 mais 1. Resto 0. Como era de se esperar, porque é divisível, tem que dar resto 0 mesmo. Então, eu cheguei na conclusão que o meu quociente é x mais i. E aí eu fatorei o meu polinômio como x menos i, que era a raiz que foi me dada, e x mais i. Ou seja, quem é o conjunto de solução da equação p de x igual a zero? Quem é o conjunto de solução? Além do i, quem é a outra raiz? O menos i, né? Porque é x menos alfa. Então tem que ser o menos i. Então, meu conjunto de solução aqui eu poderia escrever assim, ó, mais ou menos i. Então, as duas raízes aí. Legal? Olha lá. Decomponha o polinômio 2x ao cubo menos 6x ao quadrado menos 12x mais 16, sabendo que menos 2 é uma de suas raízes. Legal, se o x menos 2 é uma das raízes, ele é divisível por x mais 2, ok? E eu vou procurar agora esse quociente, primeiramente. Usa a raiz e os coeficientes no dispositivo de Brio-Ruffini. 2 menos 6 menos 12, 16. Baixo 2, 2 vezes menos 2 dá menos 4, menos 4 com menos 6, menos 10. Menos 10 vezes menos 2 dá 20, 20 menos 12 dá 8. 8 vezes menos 2 dá menos 16, menos 16 mais 16 dá 0. Cheguei aqui no resto 0, como era de se esperar, e isso daqui agora é o meu quociente, certo? 2x ao quadrado menos 10x mais 8. Então, já posso fatorar a minha equação dessa forma. Nota que neste quociente, eu tenho todos os meus coeficientes, 2, menos 10 e 8, pares, múltiplos de 2. Então, eu posso tirar esse 2 dali, colocando em evidência, e escrever dessa forma. X mais 2 vezes 2 vezes x ao quadrado menos 5x mais 4. Esta equação aqui, x ao quadrado menos 5x mais 4, eu preciso agora encontrar as raízes dela. Então, eu vou igualar ela a zero para achar as raízes, para continuar a fatoração. Um método prático de resolver a equação de segundo grau, quando o a vale 1 aqui, ó, é soma e produto. A soma é o b com sinal trocado, o produto é o c com o sinal que ele está. Dois números que somados dão 5 multiplicados dão 4, 1 e 4. Veja que eu chamei de x2 e x3, porque o menos 2 já era o meu x1, já era a primeira raiz conhecida, tá bom? Logo, se eu quisesse fazer a equação, né, p de x igual a zero, o conjunto de solução seria menos 2, 1 e 4. Mas não é isso que ele está pedindo, ele está pedindo para eu decompor o polinômio em função das raízes. Se as raízes são menos 2, 1 e 4, eu tenho o x mais 2, o x menos 1 e o x menos 4. Só que eu tenho que lembrar que eu tenho esse 2 aqui multiplicando. Puxa ele lá para frente. 2 vezes x mais 2, x menos 1, x menos 4. E antes da gente terminar esse vídeo, para não ficar um vídeo muito extenso aí, eu queria discutir com vocês rapidinho quem é esse 2 que apareceu aqui no final.
Nota que esse 2 é o mesmo 2 que aparece aqui, ó, como coeficiente dominante. Então a gente vai perceber que na decomposição o coeficiente dominante ele aparece à frente dos fatores aqui. Professor, mas no exercício anterior não apareceu. Não apareceu porque era 1. Mas quando ele não for 1, ele vai ser um fator que vai estar aqui fora, né? À frente desses fatores, à frente dos fatores da decomposição do polinômio, vai estar sempre o coeficiente dominante. Beleza? No próximo vídeo, a gente vai continuar trabalhando isso, fazendo mais um exemplo ainda de decomposição. Segue aí.